Olá pessoal, eu sou o aluno Johan Garcia do primeiro ano A e agora irei falar para vocês um assuntozinho chamado cultura. E eu estou fazendo o trabalho do laboratório da professora Nelma. Olá professora Nelma, tudo bom? Como a senhora está? Vejamos. A cultura é um termo bastante explorado pela antropologia, ciência que surgiu na mesma época em que a sociologia e visa analisar as sociedades humanas a partir de sua produção cultural. Ou seja, são as ciências que estudam a cultura de um determinado local e etc. Indo das mais elementares formas de organização social até as mais complexas. O sentido de cultura é amplo. O que nos interessa aqui é saber que a cultura corresponde a um conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos de um povo, ou um determinado grupo artístico que cultiva de algum modo um padrão estético semelhante. Ou seja, o que foi que o texto aqui quis dizer? Que cultura, resumindo, são determinados costumes em um local, Então você tem danças, você tem as comidas típicas, que também é muito importante ressaltar, as comidas típicas, você tem os costumes daquele povo, o modo de vestir, o modo de falar também pode ser considerado algo cultural, É algo que é próprio da região, Como, por exemplo, o carioca fala com tom, com sotaque falando X, Falando com X, As pessoas, Então isso é algo próprio daquela região, é um costume, daquela região. Agora nós partimos para o significado de cultura. Segundo o dicionário Aurélio, pode significar, número 1, ato, arte, modo de cultivar. Número 2, lavoura. Número 3, conjunto das operações necessárias para que a terra produza. E número 4, vegetal cultivado e outros mais significados. Nós vamos citar como exemplo de uma cultura muito elegante, uma cultura muito bonita, muito rica, a cultura de Aracaju. Centro de Aracaju, onde nós encontramos muito o aspecto cultural, sergipano, Nós encontramos no centro da capital aracajuana, A capital, que recebe o encontro do rio Sergipe com o Oceano Atlântico, oferece na programação cultural praias e muitas diversões. Para quem gosta de artesanato, cultura e comidas típicas, o mercado municipal de Aracaju reúne doces, salgados, frutas e temperos da região e em seu entorno o melhor do artesanato local e restaurantes com comidas típicas e com bom preço. Então, nós vemos, quando chegamos no centro de Aracaju, nós vemos a reunião de todos os aspectos culturais sergipanos, Quando você entra, você vê lá aquelas comidas lá no local, quando você chega no centro, você vê os artesanatos, aquele negócio feito de barro também, aqueles bonecos de barro. Você vê lá o rio Sergipe, que é um rio muito apreciado aqui em Aracaju. Você vê nas praias de Aracaju, aquela exposição cultural. Nós vemos também, por exemplo, na Bahia, uma cultura muito forte, a cultura baiana. Então, resumindo, cultura é um costume de um determinado povo, É um costume de um determinado povo. O modo de comer, quais são as comidas, o modo de falar, como eu citei para vocês, por exemplo, o modo pela qual a pessoa gosta de se vestir, tudo isso é cultura. Então, cada região possui traços culturais diferentes. É importante nós ressaltarmos também que a cultura ela vem através de uma herança histórica, Por exemplo, uma região que tenha muita influência de holandeses. Logo, ela também vai ter muitos traços de holandeses, da Holanda, O aspecto do local, como por exemplo, Penedo, Nós vemos aí que Penedo é uma cidade histórica, Penedo tem uma cultura, Tem um traço cultural muito forte, Nós vemos também Marechal Deodoro, e outras regiões que têm um aspecto cultural muito forte. Porto da Folha, aqui em Sergipe, Onde tem uma grande influência de holandeses, Até hoje você vê um pouco nas pessoas, um pouco traço de holandês, Geralmente eles têm muito a cultura lá de holandês.
Então, como eu disse a vocês, a cultura, ela também se baseia no processo histórico de desenvolvimento daquele local, né? Um local que tenha muita cultura de índios, então a cultura vai ser muito de índios e etc, etc. Tudo isso aborda a cultura. Nós temos como, por exemplo, a tapioca, né? Tapioca vem de uma cultura índia, né? Então nós podemos dizer que tudo isso é cultura, é um processo histórico.